Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio extra da nossa série Weekly Thoughts, num formato que eu adoro, que é o formato presencial, e temos connosco uma convidada muito especial, a nossa fundadora e presidente da Empower Brands Community. Eu diria mesmo who else nesta altura tão especial de boas festas. É isso mesmo, vamos ter aqui um episódio dedicado a desejar as boas festas a toda a nossa comunidade e a todos vocês que nos seguem. Olá, Cristina, é um enorme prazer ter-te aqui, até porque temos aqui a fã número 1. Bem-vinda, muito obrigada já agora. Obrigada eu pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E este especial... E sim, desculpa, continuo a ser a fã número 1 dos Weekly. E este especial acontece exatamente porque é o tempo também de deixar aqui uma mensagem de boas festas à nossa comunidade. É o tempo de olhar para a frente, para o ano que aí vem, mas também de recordar o trabalho que foi feito e que tu há pouco dizias em Off the Record, e foi muito. E foi muito, caramba, é verdade. Agora que estamos a terminar o ano e que já estamos a olhar para 2022, conseguimos claramente perceber que foi um ano muitíssimo desafiante para todos nós, porque vivemos nesta incerteza desta pandemia que nos dificulta muito a vida e dificulta muito a vida das empresas, mas foi um ano em que fizemos tantas coisas e já estamos tão envolvidos em tantas outras para 2022 que às vezes ainda nem conseguimos ainda perceber, estamos a acabar um e a começar outro. Não, isto para nós também nem há propriamente uma pausa, não é? Mas há uma preparação já de uma agenda que também vai ser exigente, mas muito, esperemos, gratificante também, porque vai ser desafiadora e esta é a altura de desejar um feliz ano a todas as pessoas que estão connosco, claro que sim. E gostava que destacasses aqui alguns dos projetos que no fundo acabaram por ser grandes conquistas neste ano de 2021. O que é que tu destacarias? Olha, claramente eu acho que destaca a Academia, que esteve ali num período de muita maturação interna. Precisámos de que acontecesse muitas coisas para que ela se tornasse uma realidade e, de repente, a nossa academia, que é uma área que para nós é muito querida porque é a área da partilha do conhecimento, e de repente começámos com a Nova, já estamos a preparar um curso com o ISEG e já estamos a preparar 2022, nem de propósito, com a Europeia, com 3 cursos de perfis diferentes, para targets diferentes, com durações diferentes. O da Europeia é uma pós-graduação, portanto é um curso mais prolongado no tempo, mais exigente também para nós em termos de organização, de painel de professores e tudo mais, mas estamos claramente muito satisfeitos e eu estou muito orgulhosa neste caso do trabalho da nossa Carla Viana, a nossa diretora executiva da Academia, que está insistentemente aqui agarrada a esta ideia de fazermos imensas coisas nesta área e estou convencida, espero não estar enganada, que em 2022 também, se esta conjuntura nos permitir, vamos finalmente conseguir não só fazer os cursos que estamos a criar com as universidades, porque é um co-work, queremos fomentar esta cooperação, mas também queremos desenvolver formações que são feitas por nós, internamente, dentro da nossa própria academia e que podem acontecer extra universidades com quem estamos a cooperar. E, portanto, tenho a certeza que a academia vai ser uma das áreas que em 2022 vai continuar a dar que falar. Inevitavelmente também o nosso Imagens de Marca, que é um parceiro muito importante, onde a própria comunidade nasceu, que vai fazer 18 anos no início do ano, portanto também é um marco muito importante para nós. E se tudo correr bem, vamos começar a ter eventos. O que também já é uma das vertentes que a própria Empower Brands Community já tem vindo a fazer, alguns digitalmente, não é? Mas com muito desejo de fazer presencial, não é? Exatamente. A ideia dos eventos nasceu porque nós acreditamos que é importante fomentar o networking. Se as empresas se encontrarem umas com as outras, se as pessoas conversarem, se nós também formos aqui um gancho para elas se unirem, vamos conseguir ajudar a desenvolver essas empresas e, por consequência, desenvolver também a nossa economia do país. E sempre foi um objetivo que nós tivemos e um desejo muito grande que tivemos na área dos eventos. Esta situação de mercado com a pandemia, como todos sabemos, não permitiu. O que nós fizemos, e fizemos já iniciativas muito interessantes, foi sempre online.
e estamos com muita vontade de regressar à ideia e às ideias de fazer encontros de networking presenciais, que podem até não ser com muita gente, Misé, até pode ser uma área que comece por encontros com menos mais pessoas. exclusivos também, não é? Também. Mais intimistas até, porque há muito a ideia e a vontade de fazer coisas muito inspiradoras e essas também nem sempre conseguem ter uma casa muito cheia. Mas estamos a trabalhar e provavelmente iremos desenvolver algumas atividades dentro dessa área com um novo parceiro, de quem eu ainda não quero falar, a seu tempo será divulgado, mas estamos em crer que 2022 também vai receber algumas atividades nessa área do networking. Com uma consultoria e um aconselhamento muito grande também dos nossos embaixadores, não é? Que nos trazem aqui para estes momentos e estes eventos também muito do seu conhecimento, da sua experiência. Não nos podemos esquecer deles. Não esquecemos, até porque eles já estão em muitas atividades que nós estamos a fazer, nomeadamente na academia, e o nosso curso de pós-graduação vai contar com vários nomes dos nossos embaixadores e eles estão muito presentes e têm sido uns mais do que outros, o que também é normal, as agendas também são o que são e eles estão distribuídos pelo mundo, mas têm sido um contributo muito interessante com as nossas tertúlias de onde saem algumas ideias e eu estou muito crente que o primeiro evento que vai acontecer nasce a ideia precisamente numa dessas tertúlias. E um 2022 com projetos muito, muito interessantes. Oh, Misé, tu provavelmente não queres puxar muito pelo canal porque tu és a diretora dele, mas eu não consigo resistir porque de facto quando nós olhamos para um canal que é um canal digital, bilingue, que está numa plataforma que nos permite chegar a todo o mundo, como é o YouTube, um projeto que nasceu em plena pandemia, que tem 1 ano e meio de vida e que tem praticamente 20 séries em produção, caramba, isto não é para todos. Não é. E no tempo que estamos a viver, é um projeto do qual eu também me orgulho imenso, naturalmente, e que a todos nos deve orgulhar, e tu estás de parabéns, porque o Channel tem feito um percurso extraordinário. Nós sempre soubemos que não era um canal de massas, não estamos a trabalhar para massas, mas claramente que queremos atingir o maior número de pessoas possível, é normal, até porque sabemos que é uma ambição legítima, não é? Exatamente, e sabemos que a qualidade do nosso trabalho vai agradar a muita gente e vai ser útil a tantos mais, portanto, a quantas mais pessoas ele chegar, maior é o nosso sentimento de sucesso, não é? Mas o Channel está a fazer um percurso interessantíssimo, com muita qualidade e isso orgulha-me imenso. A prova disso é que o próprio Weekly, com às vezes mais dificuldade pelas agendas das pessoas que nós queremos trazer, tem sido um conteúdo permanente, repetido na sua periodicidade, mas sempre com pensamentos tão interessantes e eu acho que toda a gente o devia ver mesmo. E acho que o Channel vai continuar a fazer o seu percurso, até porque 2022 também vai ter ali uns pozinhos de pilim-pim-pim nele. É verdade. E vamos ter aí muitas coisas muito interessantes na área do marketing, da comunicação, em todas as nossas marcas. Vai ser um ano redondinho. Vai ser um ano de festa. Já que estamos a desejar boas festas, vai ser um ano de festa. Olha, eu espero que sim, porque não? Sim, vamos por aí, positivismo. E hoje o dia em que estamos a gravar também é um dia de festa. É o dia do jantar da nossa house, não é? Exatamente. E só para terminar, porque já vamos aqui para a nossa sugestão, porque também é tempo de Natal, é tempo de prendas e se calhar tens aí algumas sugestões que podem valer a pena pôr no sapatinho. Tenho. Não podemos deixar também de recordar que temos uma das nossas embaixadoras já a protagonizar uma série no Channel. O Channel é também esta janela para dar aqui palco a projetos que são de intervenção, e este é claramente um projeto de intervenção, que é o Mudar para Melhor, e portanto já está aí o 3º episódio, já fica aqui o convite. Com a nossa Fátima Lopes, para ver. Que aliás ela é impressionante
como toca tantas pessoas e que tu que estás no terreno com ela percebes-te disso. É incrível como a Fátima, quando chega... É uma embaixadora. É uma embaixadora, é claramente uma embaixadora também do nosso projeto, o que nos faz também sentir imenso orgulho, e o Mudar para Melhor é um conteúdo que vale mesmo a pena ver. E é por isso que nós criámos o channel, para mudarmos todos para melhor. Cristina, o que é que queres sugerir, pensando nesta época de Natal também? Olha, para te ser muito sincera, eu ando tão caseira, porque me apetece, porque estou cansada e porque está frio e não tenho vontade de andar por aí. E porque tens uma lareira. E porque tenho uma lareira, tenho uma lareira nova, na minha casa nova, assim, onde estou há pouco tempo. Ainda estou em preparativos finais da casa nova e de facto sabe muito bem deitar-me ali no sofá, encostada nas minhas almofadas com a lareira e a ler uns livrinhos. E tenho comigo em despique 2 livros, que isto acontece-me com alguma frequência, não ter apenas um livro em leitura, mas ter 2. E houve 2 livros que me conquistaram imenso o coração. O Memórias, do nosso Francisco Pinto Balsemão, que lançou em setembro um livro que é suficientemente grande para se ler com tempo, e o que já li, gostei imenso. Ele é realmente uma pessoa que faz parte deste Portugal que temos hoje e vale a pena nós andarmos para trás no tempo e perceber como é que ele foi contribuindo em tantos momentos para o Portugal que temos hoje. E o Dr. Balsemão, para mim, é uma pessoa de que me orgulho também de ter proximidade na minha vida, porque na verdade foi na sua casa que eu comecei no jornalismo, na revista Exame, e tenho imensas memórias também desse tempo, e que continuo hoje com Imagens de Marca e, portanto, também tinha muita curiosidade em ir mergulhar nas suas memórias. E o outro livro, que é o Almoço de Domingo, do nosso também querido embaixador honorário, Comendador Rui Nabeiro, escrito brilhantemente pelo José Luís Peixoto. O livro prende-nos, de facto, àquela leitura e está espetacular. Portanto, nesta altura de fim de ano, que nós temos um bocadinho mais de tempo, quer dizer, quando conseguimos, e não estamos mergulhados nos fritos de Natal, mas entre Natal e passagem de ano e algumas noites mais frias, este ano eu decidi trocar as passeatas por Lisboa para ver as iluminações, pela minha lareira no quentinho, a ler estes 2 livros, e têm sido eles que me têm aqui ocupado as últimas noites. Uma excelente sugestão para quem ainda está na dúvida o que é que eu vou oferecer e valem este Natal. Portanto, fica aí pena. Também esta sugestão para o sapatinho. E reforçar o voto de boas festas, agradecer, aproveitando já que estou aqui contigo, agradecer a todas as pessoas que estão connosco na nossa comunidade, os nossos membros, conselheiros, embaixadores, a nossa equipa fantástica, que tem feito, sei lá, o que pode e o que não pode, muitas vezes, para nós atingirmos os nossos objetivos. Somos uma casa de gente com muito talento e isso também deve ser dito e realçado. Mas queria especialmente deixar um beijinho grande a todos os que estão connosco, os que acreditam no nosso trabalho, aos nossos parceiros que mais um ano renovaram a parceria com o Imagens de Marca para 2022. É muito bom ir para Natal com o coração tranquilo que vamos continuar a ter os nossos parceiros connosco, e estou muito orgulhosa do trabalho que temos vindo a fazer, Misé, francamente. Muito obrigada, um grande Natal também para ti, um Obrigada. Feliz Natal e posso dizer até para o ano. Até para o ano! E quanto a si já sabe que nos segue, deve continuar a ativar as nossas notificações do YouTube, no Empower Brands Channel, para ficar a par de todas as estreias. Também não se esqueça que pode ouvir esta conversa comigo e com a Cristina e com todos os outros nossos convidados no Weekly Thoughts no Spotify. E fique bem, tenha um ótimo ano, Feliz Natal, conto consigo em 2022.